Um fidalgo servia no Cáucaso como oficial. Chamavam-no Giline. Uma vez, chegou-lhe uma carta de sua mãe dizendo assim: estou muito idosa e desejo tornar a ver-te antes de morrer. Vem passar comigo o pouco tempo que me resta de vida. Depois, quando eu estiver morta, poderás voltar a teu serviço. Encontrei-te uma noiva, uma moça que é inteligente, boa e tem alguma fortuna. Pode ser que ela te agrade, e se casares com ela, poderás ficar aqui para sempre. Giline teve um momento de hesitação. De fato, sua mãe já não podia durar muito. Se ele não atendesse a esse apelo, talvez nunca mais a visse. Foi procurar seu coronel, obteve uma licença, despediu-se de seus camaradas, ofereceu a seus soldados 4 barricas de vodka e dispôs-se a partir. Ora, havia então guerra no Cáucaso. Não se podia andar pelas estradas nem de dia nem à noite. Quando um russo saía das fortalezas, os tártaros matavam-no ou levavam-no para as montanhas. Por isso, todas as semanas, saíam escoltas de fortaleza em fortaleza para assegurar o percurso dos que precisavam viajar. Era verão. Ao alvorecer, organizou-se a caravana diante da fortaleza que se pôs em marcha com os primeiros raios do sol. Giline ia a cavalo e uma carriola levava suas bagagens. Mas o grupo ia tão lentamente que ele se impacientou. Meu cavalo é dos melhores, pensou ele. Posso muito bem ir sozinho. Se encontrar alguma patrulha tártara, não me será difícil distanciá-la. Deteve-se hesitante. Costa, um outro oficial, homem gordo, pesado e vermelho, tivera, ao que parece, o mesmo pensamento e aproximou-se. Queres tentar a viagem sozinho? Se o queres, vou contigo. Vamos, disse Giline resolutamente. E partiram a trote largo, de olhar alerta, observando a planície que se estendia imensa em torno deles. Mas, ao fim de 1 hora, a estepe terminou. A estrada metia-se entre 2 montanhas. Aqui é que é preciso ter cuidado, disse Giline. Eu vou subir um pouco para ver se não há emboscada preparada. Seu cavalo era um animal de raça. Subiu como um gama áspera encosta e, mal chegando ao alto de um cômoro, o oficial viu, a cerca de 1000 metros, uns 30 tártaros a cavalo. Quis recuar, mas os tártaros já o tinham visto e correram em seu encalço. Giline lançou sua montaria pelo declive, bradando a Costa. Alerta! Alerta! Costa perdeu a cabeça e, em vez de fugir, saltou do cavalo para se abrigar atrás dele, com a louca ideia de fazer frente aos tártaros com uma só espingarda. Giline lançou seu cavalo a galope em direção à planície na expectativa de alcançar os soldados. Mas 6 tártaros surgiram do outro lado do monte e galoparam para cortar-lhe o caminho. Era o desastre irremediável. Antes que pudesse refletir, Giline viu-te cercado. Tirou o sabre e precipitou-se para o inimigo mais próximo, um gigante com grande barba ruiva. Mas os outros fizeram fogo e as balas atingiram seu cavalo, que caiu quase de súbito, prendendo-lhe uma perna. 6 braços logo prenderam. Ele tentou resistir ainda, mas os tártaros bateram-lhe com as coronhas das carabinas e ele perdeu os sentidos. Quando voltou a si, estava amarrado à garupa do homem de barba ruiva, com o rosto encostado às suas costas robustas. Caminharam todo o resto do dia e parte da noite para chegar afinal a um acampamento no meio da montanha. Durante 3 dias deixaram-no sozinho em uma choça infecta onde lhe atiravam alimentos grosseiros como a um cão. Apenas por 2 vezes ele teve uma visita piedosa. Uma menina de 10 a 12 anos, vestida e ornada como um ídolo, com o pescoço carregado de colares multicores, veio vê-lo e ficou longas horas a seu lado. Falava um pouco de russo e, como Giline se queixava de fome, trouxe alguns bolos de milho que, em comparação com o regime a que estava submetido, pareceram deliciosos. Depois, informou-se. Ela se chamava Diná e era filha de Abdul-Mural, o chefe daquele bando tártaro. Essas visitas foram o único consolo trazido a Giline em sua infecta prisão. Por fim, uma noite vieram buscá-lo e o levaram à presença do homem ruivo, que ele soube tratar-se de Abdul-Mural. O chefe só falava tártaro e, cercado por seus principais auxiliares, ordenou ao intérprete da tribo que transmitisse suas ordens. Ele tinha que escrever à sua família pedindo 3.000 rublos para seu resgate. Não, disse Giline, resolutamente. Eu não sou rico. Minha mãe não poderia pagar essa quantia. O máximo que poderá dar é um resgate de 500 rublos. É pouco, declarou o intérprete. O chefe diz que se não escreveres pedindo 3.000 rublos, mandará chicotear-te. Mas Giline sabia como se deve falar com tártaros. Sabia que mostrar receio diante deles era pior. Ergueu-se e disse com ar furioso.
E tu diz a teu chefe que se me castigar, não darei nem um copeque. Poderá chicotear-me ou matar-me, mas não há de ter coisa alguma. O intérprete traduziu e o chefe discutiu por algum tempo com seus tenentes. Depois, voltou-se para Giline. Uruzi Dikit, rapaz valente, disse ele em sua língua. Dá-me 1000 rublos. 500 rublos, nenhum mais. Nem que me matemática. O chefe hesitou um pouco, depois deu uma ordem. O intérprete saiu e não tardou a voltar trazendo Costa, esfarrapado e com os pés em sangue. Aí está, disse o chefe. A este exigi 5.000 rublos e ele já é esse. Escreveu a sua família. Ele é rico, eu não sou. O chefe abriu uma caixa. Tirou umas folhas de papel, pena, tinta, pôs tudo diante dele e disse: escreve. Era a aceitação. Giline aproveitou a situação. Escreverei, disse ele. Mas as de dar roupas decentes a mim e a meu companheiro, tirar o touro de madeira que nos acorrentaram as pernas e deixar-nos juntos. O chefe desatou a rir e concordou, menos com relação ao touro de madeira, que, declarou, apenas seria retirado à noite. Giline, então, escreveu a carta, mas pôs-lhe um endereço falso, pensando: hei de arranjar um meio de fugir e minha mãe não precisará vender nossa casinha para me libertar. Mal se viu fechado em companhia de Costa e expôs-lhe seu plano. Mas o infeliz estava com os pés tão feridos que tiveram de esperar quase um mês inteiro para que ele melhorasse. Por fim, decidiram-se. Giline fez no fundo da choça uma abertura bastante larga para que pudessem passar, e depois de fazer o sinal da cruz, puseram-se em fuga. Mas ao fim de 1 hora de jornada, os pés de Costa recomeçaram a sangrar e ele pediu ao companheiro que o abandonasse. Giline, porém, persistiu. Haviam de salvar-se ou perder-se juntos. E por um longo trecho carregou o outro, arquejando de fadiga. Chegando a uma curva onde se iniciava um declive áspero e duro, deteve-se para respirar um pouco e ouviu vozes atrás de si. Atirou-se com Costa para dentro de uma moita. 2 tártaros surgiram descendo a ladeira e teriam passado sem vê-lo se não viessem sem um cão. O animal descobriu-os pelo faro e denunciou-lhes a presença. Trazidos de novo ao acampamento de Abdu Mural, sua existência tornou-se horrível. Desta vez não lhes tiraram mais os touros de madeira dos pés e os colocaram não mais em uma choça, mas em um silo, uma cova aberta no chão em forma de funil invertido, isto é, com um fundo circular e largo sob uma abertura muito estreita. Não era possível sair dali senão içado por cordas. No dia seguinte, Diná veio ajoelhar-se à beira da cova e contemplou-os com ar de profunda piedade. Por que não me salvas? Perguntou-lhe Giline, sem saber o que dizia. Eles estão muito zangados contigo, disse a menina. Muito zangados porque tu fugiste e porque teus irmãos andam por perto. Seus irmãos? Ela de certo se referia aos soldados russos. Teriam as tropas ganhado terreno a ponto de estar já nos arredores da montanha? Uma esperança deslumbrante despontou-se em seu coração. Diná, ouve, balbuciou ele com voz suplicante. Se tens pena de mim, traze-me um pau. O mais comprido que puderes encontrar aí por perto. A menina afastou-se com ar pensativo e hesitante. Giline deixou-se cair de joelhos e orou com profundo fervor, mas teve que esperar muito. Ouvia grande movimento em torno. Patrulhas chegavam e partiam a cada instante. As patas dos cavalos ressoavam pesadamente no chão. Era já noite escura quando ele sentiu terra cair da borda da fossa sobre sua cabeça. Olhou para cima e viu uma vara que descia lentamente. Era o que Diná pudera encontrar. Um cabo de lança tártara longa e fina, mas era bastante sólida, e Giline não era pesado. Despediu-se de Costa que não podia acompanhá-lo com os pés informes e doloridos, e agarrou-se à vara, tendo cuidado de colocá-la o mais a prumo que lhe foi possível, a fim de evitar que ela vergasse. Mas o peso do touro acorrentado a um de seus pés perturbava-lhe os movimentos e por 2 vezes ele caiu sem poder alcançar a borda. Por fim conseguiu, e retirando a vara, recomendou a Diná. Coloca-a onde a encontraste para que não desconfiem de ti. Ela afastou-se, arrastando a vara. E Giline, apanhando no chão uma pedra cortante, tentou forçar o cadeado da corrente para se livrar do touro de madeira. Então, como não convinha perder tempo, pôs-se em marcha, carregando o touro de madeira, a fim de caminhar mais depressa. Já conhecia o caminho e andou 8 verstas sem hesitar. Mas conseguiria alcançar a floresta antes que a lua surgisse? Atravessou um riacho e chegou às primeiras árvores quando a lua aparecia. Sentou-se para repousar um pouco e de novo tentou abrir o cadeado. Suas unhas sangraram em vão nessa tentativa.
Teve que prosseguir carregando o pesado touro. Era uma canseira tamanha que se tinha de deter a cada 10 passos. Caminhou assim durante toda a noite, tendo encontrado apenas 2 tártaros a cavalo. Mas escondeu-se entre a folhagem e não foi visto. Ao amanhecer, estava quase no limite da floresta. Espreitou atentamente por entre as árvores e viu uniformes, carabinas. Eram cossacos que estavam acampados ali, a menos de uma verste. Mas, junto das árvores, bem perto, viu 3 tártaros. Eles também o viram e precipitaram-se. Giline, alucinado, delirante de pavor e esperança, precipitou-se pela encosta gritando: Irmãos! Irmãos! A lembrança das palavras de Diná fazia-o chamar assim os soldados de sua raça. Seus gritos foram ouvidos e os cossacos acudiram a galope, obrigando os tártaros a um recuo prudente para a floresta. 2 horas depois, o comandante da Sotnia, informado por Giline, fazia um ataque brusco ao acampamento dos tártaros para libertar Costa. Asterisco. Quando relatava essa história, Giline concluía: Eis porque nunca mais vi minha mãe nem me casei. Era meu destino.